da Rádio Missões, daqueles também que nos acompanham através da rede social, que o nosso Deus possa nutrir a nossa alma com a sua poderosa palavra. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, capítulo 23. Isaías, capítulo 23. De uma vida de vergonha, a glória de servir. Esse é o título do nosso sermão. E eu quero, antes de lermos o texto, trazer a igreja, trazer você que me ouve, a refletir no quão você é aplicado nas suas tarefas, o quão você é aplicado nas suas responsabilidades, o quão você é aplicado no seu trabalho. Aquele que não se aplica nas suas responsabilidades vão colher os prejuízos de uma vida negligente, com certeza. Porém, meus irmãos, o que é servir ao Senhor? O que é servir ao homem? Muitas vezes, os crentes são aplicados, são envolvidos no seu trabalho, acordam cedo, dormem tarde, tudo para fazerem um bom trabalho para si. Mas você já se perguntou o quanto o seu trabalho tem glorificado a Deus? O que os serviços que você vem prestando para os outros ou para si mesmo, em que eles glorificam a Deus? Porque, infelizmente, as pessoas costumam dividir, fazer uma dicotomia, um dualismo entre o material e o espiritual, quando, na verdade, Deus criou os dois. O que é material e o que é espiritual vieram do Senhor. E se você se aplica muito bem na sua profissão, no seu trabalho, no seu comércio, mas nada disso serve para a glória de Deus, você está fazendo um desserviço a Deus. Isso daí trará consequências terríveis para você. Eu quero que os irmãos acompanhem Isaías capítulo 23, do versículo 1, que Deus agora vai levantar uma sentença contra Tiro, que ele diz assim: sentença contra Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem em ancoradouro da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar, através das suas vastas águas, vinha e cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda, Tiro, que viestes a ser feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passais a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É este acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés se levam até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem
te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis que a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída, aqui era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Aqui, meus irmãos, está a sentença do Deus Altíssimo contra Tiro, uma cidade forte e poderosa, como vocês viram. Já pelo nome, eles se destacam como sendo uma potência intransponível. Tiro, em hebraico e em grego, significa rocha, fortaleza. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa fortaleza. Tiro, eles se consideravam como este poder. O comércio de Tiro era um comércio que o mundo todo se voltava para eles. Tiro reunia os armazéns, nos seus armazéns, o comércio do mundo todo. Quando fala de Tiro e de Sidom, na verdade o Senhor está falando da mesma cidade de Tiro. Era como se Tiro tivesse uma dupla nacionalidade. Na época, Tiro era chamado de sidônios. Eles assim se tornaram porque quando os filisteus cercaram Sidom, eles fugiram e encontraram abrigo nas cidades de Tiro. E daí para frente, eles ficaram sendo chamados de Sidom. O rei usurpador foi aquele que assumiu o trono de Tiro, Etbaal. Ele é chamado do rei dos sidônios, mas na verdade ele era rei de Tiro, pois Tiro e Sidom você pode considerar como a mesma coisa. E quais eram os pecados de Tiro? O que Tiro fazia que levantou a ira do Senhor? Tiro era uma cidade infrutífera. Mas como? Se eles comportavam o comércio do mundo todo, como se eles se dedicavam e se destacavam em seu comércio, nos seus navios, se eles prosperavam e eram cada vez mais bem-sucedidos naquilo que faziam, como dizer que era uma cidade infrutífera? Porque não adianta você ter muitos recursos, você ter tudo o que uma pessoa sonha ter, se você não é frutífero para Deus. E o pecado de Tiro aqui é um pecado muito grave. Eles apresentam a vergonha do desserviço a Deus, quando eles entregaram o povo de Deus, os hebreus, aos edonitas. Veja só o que Amós denuncia a respeito de Tiro
Ele diz, no capítulo 1, do versículo 9: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo nos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. O que Tiro estava fazendo era pegar aqueles prisioneiros e entregar aos seus algozes, aqueles que odiavam Israel, aqueles que odiavam o povo de Deus. E Deus aqui está dizendo o quão irado está com Tiro. Joel também profetiza no capítulo 3, do versículo 4, quando diz: que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Veja que loucura eles estavam fazendo. Eles estavam como que querendo se vingar do Senhor. Eles não gostavam de como o Deus Todo-Poderoso agia, de quem era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e aí eles oprimiam Israel por não se agradarem de Deus. E no versículo 5 diz: visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes em vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar de onde os vendestes, e fareis cair a vingança sobre a vossa própria cabeça. Então aqui o nosso Deus está dizendo que não adianta a vingança dos imbecis. Tiro estava se levantando contra o Senhor para se vingar do Senhor. E o Senhor questiona: é isso vingança que quereis contra mim? Tem certeza que vocês querem isto, se levantar contra mim? E Tiro foi se tornando poderosa, e quanto mais as pessoas se dão bem, mais elas se tornam orgulhosas e vaidosas. Um montante que elas acumulam denuncia justamente o pecado que elas praticam diante de Deus. Tiro era uma cidade arrogante, orgulhosa, confiava em si mesma, se achava inexpugnável. Tiro achava que ninguém poderia vencê-los pela força, ninguém poderia conquistá-los. Afinal de contas, eles eram uma fortaleza muito bem estruturada. Zacarias conta um pouco dessa força que Tiro tinha. No capítulo 9, o versículo 3 e 4, Zacarias diz: Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó, e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Aqui está, meus irmãos, a sentença contra Tiro. E por que o Senhor estava indignado contra Tiro? Porque Tiro trabalhava apenas para si, e ainda usava aquilo que pertencia a Deus para sua riqueza, para se fortalecerem cada vez mais. E ainda pegavam aqueles a quem precisavam de socorro e entregavam como escravos. Então, tudo que pertencia a Deus, Tiro usurpava e fazia como queria. O Senhor Deus, no nosso capítulo, até alertou a Tiro, mostrando a Tiro o exemplo dos caldeus, dos babilônicos, para que eles entendessem que, olha, Tiro, você só chegou aonde está porque eu levantei você, porque eu abençoei para que você tivesse recursos, força, poder. Veja, por exemplo, os caldeus.
Os caldeus nunca tinham sido uma grande nação. Pelo contrário, antigamente eles viviam em tendas. Agora, eles estavam subjugando Tiro, sitiaram Tiro. É como se o Senhor estivesse dizendo: cadê? Aquele que não era nada hoje te oprime. Como é que você ainda se acha alguma coisa? Tiro ficará também em esquecimento por 70 anos. É isso que o texto nos mostra. Segundo os dias de um rei. E serviria de canção a canção das prostitutas. Quando se refere a 70 anos e dias de um rei, é provavelmente apontando para o tempo de vigor que os reis tinham, e especialmente para o rei segundo o coração de Deus, que viveu 70 anos, o rei Davi. É como se Deus quisesse apontar Tiro para sempre estar conectado, ligado, olhando para o alto, percebendo que o Senhor é quem reina, o Senhor é quem governa sobre as nações. Mas agora vemos que Tiro, ele teve uma vida de vergonha. Essa nação teve uma vida de vergonha. Por quê? Porque apresentaram um desserviço diante ao Senhor. Tinham tudo para honrarem ao Senhor, capacidade em extremo, porém usaram para o seu próprio crescimento, para o seu ego, para se alimentarem daquilo que possuía o nosso Deus. Agora nós vamos ver que da vida de vergonha, Tiro passa a ser e experimentar a glória de servir. Aquele que apresentou um dia um desserviço, recebe de Deus a graça de poder servir ao Senhor. Do versículo 17 ao 18, do nosso texto de Isaías 23. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Percebem agora a diferença? Aquela nação que oprimia, que só pensava em si, agora vai trabalhar, não para juntar recursos, mas para assistir, cuidar, suprir o povo de Deus, servindo ao Senhor. A glória de servir. Uma árvore infrutífera é a vergonha do agricultor. Quem é que ficaria feliz tendo um sítio, uma fazenda e mostrando todos os seus, a sua prosperidade, as plantas, as árvores ali todas frondosas, e de repente tem uma que não dá frutos, e que sempre, quando dá esses frutos, são podres. Imagina, que vergonha! E aí o proprietário olha a ponta e fala, e quando se depara com essa, o Senhor Deus diz que toda árvore que não produz fruto será arrancada e lançada no fogo. Mas aqui o Senhor começa a nutrir Tiro, para que Tiro possa ter com que servir ao Senhor. A honra de entregar o melhor a Deus. Tiro seria posta em esquecimento segundo os dias de um rei, mas depois ela seria lembrada pelo Senhor. Depois dos 70 anos, Tiro voltará a se prostituir com os seus ídolos e retomará o seu comércio. Mas agora será diferente. À medida que eles começam a prosperar, eles não fazem mais o que faziam antes. Eles agora distribuem para a casa do Senhor.
Eles distribuem para aqueles que pertencem ao Senhor. Antes, eles vendiam como escravos, entregavam como escravos. Agora, eles sustentam os servos do Senhor. Isso daqui é uma profecia referente ao que Cristo faria com os gentios. Os gentios seriam alcançados pela glória e a majestade de Cristo. Observe o que o Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 21, que o Senhor Jesus Cristo já estava andando por essas regiões de quem o profeta Isaías está profetizando. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então aquelas cidades agora poderiam experimentar da glória do Senhor. O Senhor já estava ali próximo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do 24, diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Isso Jesus Cristo. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então você observa que aqui os sírios, eles estão chegando-se ao Senhor. Eles estão se voltando para o Senhor, clamando ao Senhor por socorro, por salvação. Os habitantes de Tiro recorriam a Jesus. É incrível como o Senhor aqui está cumprindo a profecia de que Tiro serviria ao Altíssimo. Capítulo 3 de Marcos, o versículo 8 diz: de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então uma grande multidão dessas regiões, inclusive de Tiro e Sidom, agora estavam indo em busca do Salvador, indo em busca de Jesus Cristo, cumprindo assim a profecia de que estes gentios serviriam ao Senhor. Deus, por meio da pregação do Evangelho, ainda chamaria Tiro ao arrependimento. E só Tiro? Não. Tiro é o símbolo dos gentios, mas o Senhor ainda em Isaías, e nós lemos isso há um tempo atrás aqui no sermão, o Senhor traria todos os gentios de todas as nações, gentios de todas as nações, a servirem ao Senhor. Isaías capítulo 19, do versículo 1 diz: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares. A Assíria e os egípcios adorarão com os assírios. O 25 diz: porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, o meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Assim, amados irmãos, o Senhor salvou os gentios. Mas os gentios antes não queriam ao Senhor. Pelo contrário, queriam se vingar do Senhor. É isso que a Escritura diz, que você era inimigo de Deus, estava morto em seus delitos e pecados. E aí, como prometido a Tiro, ele faz com o Senhor. Porém, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E agora, você precisa parar para pensar: o que era estar vivo? O que é estar do lado do Senhor? O que é deixar de ser inimigo de Cristo para ser irmão, amigo, filho?
Como é o comportamento destes? É igual ao comportamento de Tiro, depois de convertido, servindo ao Senhor. Não juntando apenas para si, mas usando o que tem para abençoar os famintos na casa do Senhor. É dando frutos que se mostra que você de fato foi transformado. Observe o que Jesus Cristo diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Esta é a relação. É o relacionamento de quem de fato foi transformado. De quem de fato deixou de ser inimigo, vaidoso, arrogante, orgulhoso, presunçoso, para ser servo, para usar tudo o que tem para a glória de Deus. Então eu concluo dizendo aos irmãos: bem-aventurados são aqueles que passaram de uma vida de vergonha para a glória de servir. Bem-aventurados são aqueles que deixaram de ser uma árvore infrutífera para serem uma árvore de glória ao seu Deus. Lembrem-se, há uma grande vergonha no desserviço. E desserviço é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Pode ser o trabalho mais honroso e digno e honesto da terra. Se não serve para a glória de Deus, é um desserviço ao Senhor. Agora, lembre-se também que você recebeu o privilégio de receber a glória de servir ao Senhor. Honre e entregue-se da melhor forma ao nosso Deus. Que Deus abençoe aos amados irmãos. Presbítero. Bom, amados, em resposta ao que ouvimos agora, na sua palavra, a palavra de Deus, vamos a Ti, Senhor, respondemos. Respondemos a Ti. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, ainda no livro de Êxodo 35. Êxodo 35, do verso 30 ao verso 35. Será uma leitura onde os irmãos também lerão comigo, né? Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento, todo artifício. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, e a ele e a Aioliabe, filho de Alisemaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra do mestre, até mais engenhosa, e a bordou em fofo azul, em púrpura, em carmesim e em vinho fino, e a tecelão, sim, toda sorte e obra e elaborar desenhos.
Assim lemos Êxodo 35, do verso 30 ao verso 35. Amados, em resposta ainda, vamos nos colocar de pé e vamos louvar, exultar com o hino Grande Amor de Deus, o grande amor de Deus. Ele tem um grande amor por todos nós, os seus escolhidos. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Amém, meus irmãos, podemos nos sentar nessa oração que vamos fazer agora, uma oração para o Senhor, pedindo a Ele para nos ajudar a usarmos todos os meios de graça possível, todos os meios de graça, todas as suas bênçãos, para servir em sua obra, pela igreja e no poder do Espírito Santo. Que esse seja realmente o nosso legado como membros dessa igreja, nesta congregação. Esta palavra de hoje é um clamor a toda a igreja se colocar de pé e fazer exatamente como o Senhor quer. Para fazer essa oração, eu convido a irmã Péssida que faça essa oração nesse momento, a oração para que Deus nos ajude pelos meios da nossa graça possível. Oremos.
Amém, meus irmãos. Chegamos ao final do culto, aqui na cidade de Bezerros. Você que nos acompanhou através da Rádio Missões, obrigado pela sua conexão. E agora eu convido o pastor Adalberto para que faça então a oração final, a bênção apostólica. Meus irmãos, fiquemos de pé. Que a graça do nosso eterno e bom Deus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, e que o amor e a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. O culto está encerrado. Vou apenas dar alguns avisos.